todos os continentes, há países que, por conta de características específicas como população, território, recursos naturais, dimensão econômica ou influência política, têm capacidade de projetar algum nível de influência no sistema internacional, ainda que não estejam no centro de um polo de poder. Tais países também apresentam debilidades significativas, como pobreza, desigualdade, menor desenvolvimento das forças produtivas ou incapacidade de projetar poder militar. Essas são as potências médias, um grupo mais ou menos definido, do qual o Brasil certamente faz parte. Hoje conheceremos melhor as características comuns e divergentes entre esses estados. Quando a gente compara todos esses, Brasil, África do Sul, Índia, Turquia, a semelhança maior de fato é entre nós e a África do Sul. Também vamos discutir como a transição da China, de potência emergente para grande potência, está configurando um novo polo no sistema internacional. Nós estamos olhando para o nó de um regime paralelo, em réplica ao sistema de Bretton Woods, que arregimenta, atrai outros países em torno de uma nova potência. Vamos refletir sobre as repercussões da possível bipolaridade entre Estados Unidos e China para as potências médias e a perspectiva de surgimento de um novo movimento não alinhado. Sim, é bastante plausível que países como o Brasil, novamente, se sintam desconfortáveis em ter que escolher entre um lado e um outro e militem pelo direito, pela necessidade, pela conveniência de não terem que tomar posição. E também vamos compreender melhor a dinâmica de funcionamento das organizações multilaterais e os incentivos para que os estados tenham um maior ou menor engajamento com essas instituições. É de se esperar que as instituições multilaterais universais tenham um trabalho mais difícil. Elas se tornem mais travadas, mais contaminadas pela rivalidade, e isso talvez as faça com que os grandes as abandonem. Eu sou Jair Monteiro e potências médias e multilateralismo é o tema desta edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Mesquita. Ele é doutor em Ciência Política pela UFPE, onde hoje leciona e coordena os projetos de pesquisa Sul Global em Números e Multilateralismo e Desafios Globais. Rafael é ainda pesquisador associado do German Institute for Global and Area Studies, o GIGA. Professor, um grande prazer te ter aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que a gente pode começar com o conceito de potências médias. É uma satisfação estar aqui, agradeço muito pelo convite. De fato, potências médias são um dos temas sobre os quais eu desenvolvo pesquisa atualmente, e esse é um extrato muito interessante da população de estados do sistema internacional. Obviamente, nós temos a intuição aqui no Brasil que a gente se encaixa nessa demografia, nesse perfil das potências médias, porque nós não somos nem tão grandes quanto os maiores, por exemplo, Estados Unidos ou Alemanha, algo assim, e também nem tão fraco quanto os menores, como até mesmo alguns dos nossos vizinhos, né, Paraguai, Uruguai. E como nós, há muitos outros estados que se encaixam nessa situação. Agora, justamente, é uma categoria difícil de definir a ferro e fogo, o que é uma potência intermediária. Temos essa intuição de que aí estariam países como o Brasil, o Canadá, mas onde ficam as fronteiras, às vezes é uma questão um pouco aproximativa. Você tem tradições diferentes na academia, na pesquisa em relações internacionais, sobre como definir, onde traçar o ponto de corte do que é uma potência intermediária. Alguns vão dizer que é uma questão de escolher algum indicador de capacidades, feito economia, população, poder militar, e outros dirão que tem mais a ver com uma certa autoidentificação. Um país que assume um certo perfil, uma visão de quem ele é no sistema internacional, como nem tão forte, nem tão fraco, e por isso ter uma espécie de papel especial. Esse é uma potência média. Vocês trabalham bastante com Brasil, África do Sul, Índia e Turquia. O que levou vocês a escolherem esse grupo de países? Bom, ao longo das últimas 2 décadas, a gente teve o fenômeno dos BRICS, não é? Que deu uma cara, uma identidade muito visível para um grupo de países emergentes do sul global. Em 2001, um economista britânico criou o termo BRIC para simbolizar o crescimento econômico de 4 países emergentes: Brasil,
Rússia, Índia e China. Mas o apelido só se concretizou em 2006. Naquele ano, os ministros das Relações Exteriores das 4 nações se reuniram informalmente em Nova York, nos Estados Unidos, num evento paralelo à Assembleia Geral da ONU. O primeiro encontro oficial do então BRIC só foi acontecer em 2009, na Rússia. E pouco após o surgimento dos BRICS, a gente teve iniciativas análogas, outros acrônimos que apareceram, dentro desse mesmo esforço de delimitar, segmentar países que estavam ocupando um papel de destaque maior na governança global. Now, last night we brought you the first of a 2-night series on the Mint nations. That's Mexico, Indonesia, Nigeria and, of course, Turkey. Some say they are the world's new economic powerhouses. Each has promise, but also pitfalls that could jeopardize their economic potential. Hoje em dia, muitos deles estão formalmente reunidos no G20. Então, ali a gente tem mais ou menos um recorte aproximado de grandes potências e potências médias. Na minha pesquisa, eu tenho trabalhado muito com Brasil, África do Sul, Índia e Turquia, porque eles, de fato, estão num perfil bem mais próximo uns dos outros em matéria de, sobretudo, de capacidades. Quando a gente pensa em alguns dos outros BRICS, né, como a Rússia e a China, é bem verdade que eles estão mais ou menos aí nesse grupo dos BRICS, mas ou por suas capacidades muito maiores ou até por um perfil de ação externa bem peculiar, eles se diferenciam da média do que fazem países como o Brasil e a Índia, o Brasil e a África do Sul, que são são díades bastante naturais, bastante compatíveis quando a gente pensa no comportamento externo deles. Aí, por essa razão, a gente tem, eu e os alunos que colaboram, né, com a minha pesquisa, outros colegas, nos focado principalmente em caracterizar a conduta desse segmento de atores. É importante para esse perfil de potência média a atuação regional? A opção regional, ela é válida para países intermediários, embora não seja igualmente acessível para todos eles. Um autor muito influente para nós aqui no Brasil, Celso Laffer, num dos seus livros, A Identidade Internacional do Brasil, ele frequentemente fala que para o Brasil a América do Sul é um destino. Há essa ideia, então, que para o Brasil a consolidação de um papel de destaque na governança global passa por ter também uma preponderância na sua região. E, de fato, esse é um componente da nossa diplomacia, exercitado ora com mais afinco, ora com menos. Não é assim para todos os países que a gente pode considerar uma potência regional. A Índia é um caso muito evidente. As suas relações regionais são muito tensas, enfim, militarizadas até. Então, essa opção está, digamos assim, fechada. E fecham-se os portões. Agora é só amanhã. E aí cada um carrega a sua bandeira de volta pro seu país e se fecham os portões de novo. Tipo, eu não conheço nenhuma história de outros 2 países que façam esse tipo de coisa aqui, que cara. não existe. Achei bem único, assim como várias coisas aqui na Índia. É umas coisas únicas que você só vê aqui na Índia. E, gente, Índia e Paquistão era tudo uma coisa só. É muito custoso para a Índia conseguir, com credibilidade, estabelecer uma liderança regional. Então, é um país que já começa projetado um pouco mais por cima, né? Numa seara mais global de atuação. Também é importante a gente olhar o outro lado da equação, que não é só uma coisa unilateral. Não adianta a gente falar que o Brasil tem um perfil de liderança ou protagonismo regional analisando só as intenções do Itamaraty ou da presidência. A ponta dos nossos vizinhos também importa. E aí é muito importante destacar que os nossos vizinhos regionais, eles hoje em dia têm muitas opções no seu cardápio de outros patronos, outros credores, que não tornam tão automático assim que eles seguiriam iniciativas brasileiras. A penetração, por exemplo, da China na nossa vizinhança já cria um pouco de concorrência, digamos assim, de qual país que exerceria mais influência no entorno. Por um pequeno momento a gente teve também alguma concorrência, digamos assim, da parte da Venezuela. Então não é tão unilateral da parte da potência regional consolidar uma influência no seu entorno. A China, ela, pelo seu tamanho,
ela tem um pouco da dubiedade, né? Que ela, ao mesmo tempo, é uma grande potência sob certos aspectos, mas por PIB per capita ou alguns índices sociais ainda pode se considerar como sul global. E ela joga com essa dualidade dependendo do público que ela está falando e da agenda que ela está tratando. Tu considera que ela não faz parte desse grupo, pelo menos para a pesquisa de vocês acham que é melhor tratar a China como uma categoria à parte? Bom, como pesquisadores, né, a gente está sempre aberto para lançar os olhos sobre outros casos. Há pouco eu orientei uma das alunas da nossa graduação, Maria Clara Lage, que fez um trabalho que era todo esse pessoal aí, né, da nossa pesquisa habitual, mais a China. Também incluímos a China para analisar o seu perfil diplomático. Então, depende muito da lente que é aplicada, né? Como você vai definir quem é intermediário ou não é. Você tocou num ponto que, para quem lida com problemas intermediários, é o X da questão. Se você olha por um indicador, o país ele pode ser uma grande potência, mas se você já vira para outro tipo de régua, de repente ele já não é tão pujante assim e é um país em desenvolvimento, mediano, e a China encarna muito disso. Em algumas métricas, ela é uma grande potência. É a principal credora de muitos países. Isso não é um papel de intermediário, isso é um papel de liderança. Mas quando a gente olha para outros fatores, como, por exemplo, desenvolvimento, né, doméstico, IDH, então ela continua sendo aí um país mediano. E isso, como você também apontou, Jairo, torna-se um ativo, dependendo do fórum em que você esteja se apresentando. Nas minhas disciplinas, eu costumo tratar desse dilema como a situação da Alice no País das Maravilhas. Há uma cena na obra, né, em que Alice deseja passar por uma porta e a chave está posicionada numa mesa. E ela come uma coisa e outra, né, e seu tamanho muda. E a gente vê essa situação da personagem que, para algumas coisas, de repente, ela ficou grande demais para passar pela porta. Então ela toma um outro remédio. E agora eu estou pequena demais, não consigo mais alcançar a mesa para pegar a chave que eu preciso. Então esse é um problema que os intermediários, a China e também o Brasil, né, a gente se depara com isso. Sentimos que, em algumas medidas, o país é avantajado, capaz, operoso, mas se você já olha por outro lado, há bastante deficiência, incompletude, é preciso condições especiais, leniência e tudo isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse grupo de países que vocês trabalham mais, a África do Sul, o Brasil, a Índia e a Turquia. A África do Sul, a Índia e a Turquia são países que eu acredito não sejam tão conhecidos, principalmente de um público leigo, mais amplo. A gente ouve falar muito do noticiário internacional, das grandes potências e, pela proximidade do Brasil, alguma coisa o pessoal conhece. Mas esses outros países que têm um perfil que tem algumas similaridades com o Brasil, muito pouca gente conhece, inclusive a Índia, que tende a ser um país cada vez mais importante aí no cenário global nas próximas décadas. Como que tu compara o Brasil com esses países em relação à estrutura diplomática, né? O Brasil tem essa tradição muito grande do Itamaraty, tido como uma âncora, digamos assim, da tradição diplomática brasileira. Como tu compara com a atuação dos outros países? Eles também têm os seus análogos dessa forma, uma tradição também estável ou não? E quais os principais grupos de interesse que agem na política externa atual desses países? Essa comparação está bem no cerne das pesquisas que a gente realiza, no quadro do projeto Sul Global em Números, no projeto sobre multilateralismo, porque, de fato, nós quantificamos a política externa desses países, pegamos indicadores metrificados, número de embaixadas que eles têm no exterior, número de viagens realizadas pelos presidentes, quais destinos, justamente para a gente poder comparar a pegada da máquina diplomática desses países para entender que tipo de players eles são. Há algumas semelhanças e diferenças muito interessantes. O Brasil, ele é, digamos assim, bastante peso pesado no seu corpo diplomático. Ele tem uma quantidade bastante avantajada de diplomatas servindo no exterior. Nossa orientação de posicionamento de pessoal, ela é bastante equilibrada no sentido de há muitos diplomatas nos países desenvolvidos, no norte global, mas também há em bom número nas grandes potências do sul global. Então, houve uma atualização concreta, digamos, nos focos em que o Brasil coloca o seu aparato diplomático. Já nos demais, varia cada caso. É interessante mencionar, por exemplo, a Turquia. A Turquia, como você apontou,
não temos muita ocasião, né, de estudar a fundo o que acontece por lá, mas a gente encontra nela uma dinâmica interessante, parecida, por exemplo, com a do México. Ou seja, um aparato diplomático que é fortemente polarizado, conduzido pela comunidade em diáspora. 2/3 of the residents in the Marxloh district of Duisburg have an immigrant background, mostly Turkish. Unemployment is enormously high, but there is some work at the local steel plant. I know when I come here to Marxloh, it's like being abroad. I won't meet many people here who speak German. If people ask if I'm German or Turkish, I still have that problem. All I can say is I definitely know where my roots are, and my roots are in Marxloh. Você tem uma concentração muito grande de pessoal diplomático turco na Alemanha, em proporção parecida com o que você tem em México e Estados Unidos. Então, essa é uma singularidade. Há outras também, como o fato da Turquia ser um membro da OTAN, e isso gera toda uma outra dinâmica em termos dos seus compromissos, dos parceiros com que ele interage mais. Um dos achados da nossa pesquisa, nesse sentido de semelhança e diferença, é que, quando a gente compara todos esses, Brasil, África do Sul, Índia, Turquia, a semelhança maior, de fato, é entre nós e a África do Sul. Nós temos por conta dessa ideia de investir na região, ambos os países eles têm essa aplicação do seu foco diplomático muito forte no seu entorno regional. Nós aqui na América do Sul, a África do Sul, na África Austral. Com algumas peculiaridades. Por exemplo, os presidentes africanos, eles costumam ter uma agenda mais lotada. Nós não investigamos por que eles viajam tanto mais do que os nossos, mas suspeitamos que tem alguma coisa a ver com o papel que o presidente sul-africano assume em mediação, resolução pacífica de conflito, power sharing agreements. South Africa's deputy president says the current ceasefire in South Sudan is giving all Africans hope that lasting peace will return to the country. This is our continent, and we must work hard, all of us, to make it a peaceful continent. All of us are here today to help South Sudan to find peace. Que é uma coisa que faz mais parte da vida política africana, um papel internacional que presidentes sul-africanos têm, que não faz tanto parte assim do nosso repertório. Se fala muito também dessa mudança que ocorre entre alinhamento, o alinhamento que pode ser automático ou não, mais recentemente em relação aos Estados Unidos, a diplomacia brasileira, ou uma estratégia mais universalista, ou de equilíbrio. Tu percebe também essa dicotomia fazendo parte do repertório dessas outras diplomacias? Sim, certamente para as potências medianas, assim como a região, uma opção que está acessível para umas e outras, uma relação de maior alinhamento com os Estados Unidos também é uma carta, né, que tá sempre acessível para esses países. E para aqueles que têm regimes democráticos, no caso desses que nós estamos falando, Brasil, África do Sul, Turquia e Índia, todos são, essa também é uma lógica, uma razão para a exclusão da Rússia e da China. Todos os demais são democráticos, embora com muita variação. A gente percebe que é uma questão por vezes, de administração entre um governo e outro. Você tem uma ênfase maior na parceria com os Estados Unidos, potências tradicionais, ou com países do sul global. Então, há essa opção pendular para boa parte dos intermediários, e por conta dos mecanismos democráticos que permitem a alternância do poder, frequentemente é uma função da liderança do dia, não é qual lado ele é mais privilegiado. Vamos falar um pouquinho sobre multilateralismo e depois retomar, juntar os dois temas aí, falar um pouco das potências médias e do multilateralismo também, que é outro tema que vocês trabalham bastante aí na UFPE, né? Qual a definição de multilateralismo, primeiro, para quem não acompanha, se tu trabalha com a definição também de plurilateralismo ou não? Bom, obrigado pela pergunta, Jairo. O projeto de multilateralismo, ele começou com mais vigor há pouco, né? Nós tivemos aí a boa sorte de ser aprovados no edital CNPq Universal do ano anterior, não só nós aqui na Federal de Pernambuco, ao todo 3 docentes, mais 2 discentes participaram dessa equipe, mas também temos colegas que fazem parte desse mesmo projeto na USP,
na Escola Superior de Guerra e também no exterior. Então, o projeto Multilateralismo Desafios Globais, ele investiga vários aspectos da dinâmica multilateral. Um deles é, obviamente, o ponto de partida, né, o que a gente define como multilateralismo. A literatura oferece algumas conceituações, uma das mais célebres é a que John Ruggie fez há alguns anos atrás, num artigo da International Organization, em que o multilateralismo é a interação ordenada entre 3 ou mais estados, e também há um aspecto qualitativo, ou um aspecto das características dessa interação, que é uma interação que não é pensada em termos dos benefícios particulares que ele traz, mas de benefícios difusos. Então, frequentemente, quando se fala de multilateralismo, há essa ideia que há, em quantidade, algumas partes interagindo, mas também que elas interagem não só com esse viés ou essa atenção nos seus ganhos imediatos, mas, conforme elas interagem, estão fazendo um sistema de ganhos difusos e recíprocos em que há certas regras, entendimentos que tocam a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico mais recente do multilateralismo. Se fala muito de uma crise do multilateralismo. Vamos tentar contar um pouco dessa história, se há uma crise ou não, as razões disso. Nós falamos de crise do multilateralismo com uma certa frequência, mas às vezes é com uma pequena ilusão de ótica, de a gente ter expectativas de como o sistema internacional deve funcionar, pegando paralelos de como acontece na política doméstica. O princípio da política doméstica é a hierarquia. Existe autoridade constituída, o Leviatã, né, se a gente for usar a linguagem de Hobbes e dos contratualistas. E isso dirime as contendas e estabelece com a autoridade aonde você deve ir se você tem queixa contra um terceiro. No sistema internacional não há esse princípio, é um sistema anárquico. O que é o multilateralismo, então? Ele é uma consequência de que é preciso encontrar formas de coordenação e convivência, sabendo, porém, que não tem uma autoridade última. Isso, às vezes, gera esse tipo de expectativa de que, quando vemos a ONU falhando em entregar uma solução ou algo assim, pensamos que o sistema falha. Mas não é bem isso que ele está aí para entregar, porque as nações jamais concordaram em ter um Leviatã sobre elas. Então, é sempre essa governança um pouco aproximativa. Ora, nós invocamos, né, que há uma crise quando vemos justamente que os países eles fazem saber que ainda são os decisores últimos, e não as organizações. Quando eles querem, por exemplo, seguir uma certa ação e não querem ser contrariados, constrangidos em fazê-lo, organizações, o resto da comunidade pode chamar a atenção de que isso é indesejável, mas no final o país é soberano. Podemos encontrar alguns episódios disso. Durante a Guerra Fria, por exemplo, se conta muito a história da Guerra Fria e da ONU, dizendo que foi um período em que o Conselho de Segurança da ONU esteve paralisado, pois as duas grandes potências não viviam em acordo. Por isso, a organização congelou. Isso pode ser chamado de um período de crise, mais ou menos porque não é uma coisa assim tão pontual, né, quanto uma crise, mas revela bem essa faceta de que o multilateralismo ele existe, mas no final os estados são os decisores mais importantes. E se eles querem resolver as coisas por uma organização com regras, ela anda, ela funciona, ela produz resultados. Mas se não, isso também faz parte do repertório. Um paralelo muito instrutivo para nós aqui na América do Sul, pensando nesse caso do travamento do Conselho de Segurança na Guerra Fria, foi a própria dissolução da Unasul. A Unasul ela pode ser considerada uma organização multilateral, embora a gente chame de regional com mais precisão, né, para não confundir os níveis. Mas veja bem, a partir do momento que os estados da região tiveram opiniões radicalmente diferentes sobre o que fazer sobre a crise na Venezuela, a organização foi abaixo. Então, é muito parecido com a própria situação de contenda entre Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria. Se não há realmente nenhum ponto de convergência, a organização ela entra ou em paralisia ou em desintegração. Se fala bastante desse contexto de crise também em relação, por exemplo, ao OMC. Antes se tentava resolver por dentro da organização alguns conflitos e cada vez mais a gente vê as grandes potências, os Estados Unidos principalmente e a China, tentando resolver algumas questões por fora da institucionalidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ontem um passo agressivo na política comercial. O alvo
foi a China. Trump anunciou um aumento de 60 bilhões de dólares nas tarifas sobre as importações chinesas. Duas das maiores fabricantes de chips dos Estados Unidos foram proibidas de vender os produtos para a China. O governo americano diz que as tecnologias correm o risco de serem usadas na área militar. Tu vê essa questão ocorrendo nesse âmbito específico do comércio internacional, ou tu acha que não, que também é dentro de uma normalidade e pode ser que dali adiante volte ao que já foi nos anos 90, por exemplo? As negociações da OMC são um caso bastante difícil de operação de um órgão multilateral, porque elas têm condições bastante exigentes para serem efetivas. O acordo não é de todas as partes. Isso é muito difícil, você chegar num consenso de todas as partes, porque qualquer um país se torna um veto player, né? E quanto mais veto players você tem na mesa, mais difícil é você encontrar aquele espaço de convergência em que todo mundo está de acordo. Então, desde o princípio, a OMC é um tópico complicado. São negociações que não são nada triviais. Houve condições para alguns progressos no passado, mas nos últimos 10 anos ou mais, realmente esse não tem sido o fórum onde os países alguns países pelo menos, né, mais investem as suas expectativas de liberalização comercial. O que isso tem gerado é essa fragmentação das redes de comércio em grandes acordos transregionais, e essa foi a cara da globalização comercial dos últimos 20 anos, mais ou menos, por conta dessa paralisia na OMC. Uma das ideias, né, do multilateralismo é justamente isso, de que é mais benéfico no longo prazo você conseguir chegar em acordos que de maneira isonômica satisfaçam a todos, do que você fazer pequenos acordos um a um entre os indivíduos, entre grupos menores. Mas justamente os problemas de coordenação não são triviais. Por isso a tentação de você se resolver por fora é muito grande. E se você tem recurso para entregar um acordo como esse, é bem mais tentador seguir por esse caminho. No caso brasileiro, é parte da nossa tradição diplomática investir muito na institucionalidade dos órgãos multilaterais. Então, o Brasil ele deposita muita expectativa, né, da sua pujança comercial, do progresso da sua pauta exportadora na OMC. Mas mesmo aí, a gente não está na mesma ideia, no mesmo espírito que alguns dos outros emergentes. O Brasil, ele, em anos recentes, tem adotado uma postura um pouco mais flexíveis, como se vê até mesmo no seu status de país em desenvolvimento, que ele já não mais reclama no órgão. Ao passo que alguns dos nossos colegas de BRICS, né, como a Índia e a China, mantêm posições ainda mais firmes quanto à sua posição nesse órgão. Então, a gente vê que começa a haver uma diferenciação funcional, mesmo dentro desse grupo de países considerados como emergentes em algumas arenas multilaterais, principalmente na OMC. Quais os principais desafios globais que tu vê como sendo objeto de ação multilateral ou que exigem uma solução multilateral? Alguns tópicos, eles são tentadores de serem resolvidos fora do multilateralismo. O comércio, como a gente falou, ele se resolve rápido no bilateral, no regional. Então, há muito correndo por fora dos regimes multilaterais. Segurança também é outro tópico que, por fora do multilateralismo, é muito mais rápido você dar uma solução. Alguns problemas da governança internacional, porém, pela sua própria Constituição, eles simplesmente não têm como ser resolvidos satisfatoriamente nessas soluções localizadas, de apenas algumas partes e não o todo. O mais óbvio é a governança de certos comuns, como o meio ambiente. Há outros também que entram mais ou menos no mesmo registro, como o espaço sideral. Esses comuns em que você não consegue traçar uma fronteira, não é? De que a externalidade, o dano nesse espaço é só dele e não do outro, aí realmente não há como se furtar. Já que é comum, é preciso que a solução seja erga omnes, não é? Seja algo que, uma vez acordado, possa se aplicar a todas as partes, já que as externalidades elas ficam flutuando por todo lado e não estão contidas pela soberania dos Estados. Vamos falar um pouquinho sobre esses novos arranjos, novos que surgiram aí nos últimos, a partir da década de 2010. Você falou bastante de arranjos flexíveis, por exemplo, os BRICS, né? O que tu destacaria da última década
de novos arranjos multilaterais ou regionais, ou desses arranjos de pequenos grupos, que novidade eles trazem nesse sentido? Eu creio que é conveniente a gente realmente traçar uma distinção cronológica. A meu ver, isso é um ponto que, na minha pesquisa, eu tenho percebido. Há outros autores que trabalham com isso. Clarissa Giancaglia, por exemplo, tem publicado bastante recentemente sobre essa mudança no perfil do que são essas coalizões dos emergentes. Eu diria que nos anos 2000, nos anos 10, havia uma certa boa vontade vis-à-vis a emergência, ou seja, países que eram menos desenvolvidos se tornando mais influentes, como foi o caso dos BRICS. Essa ascensão não era percebido em termos de desestabilizadora ou ameaçadora, de qualquer forma. Certamente não é o caso nos últimos anos. A gente vê um repertório muito mais de desafio da parte daqueles que estão emergindo, né? Então, há um pouco de uma mudança aí qualitativa no framing do que são esses blocos de emergentes. Se a gente fosse inventoriar a importância deles, o BRICS certamente ele deu o start nessa forma de ver a relevância dos países emergentes, e em seguida o G20 foi muito importante para sagrar que esses países eles de fato tinham um lugar mais importante à mesa. Para alguns dos emergentes, como o Brasil, a África do Sul, esses agrupamentos eram relevantes por uma questão de status. A literatura vai destacar isso, que para os emergentes, boa parte daquilo que eles estão fazendo é governado por essa preocupação de ganhar status, prestígio no sistema internacional. O que fica mais no mundo das ideias, né, das impressões, do espírito, não é algo tão concreto, embora nem por isso seja irrelevante. Em tempos mais recentes, há uma mudança de chave. Para alguns dentre os emergentes, eles não têm só participado de coalizões ou de clubes, eles têm, de fato, organizado regimes em torno de si. Em relações internacionais, o regime ele já é algo um pouco mais sofisticado do que apenas uma coleção de países. Ele já é um conjunto de regras e expectativas que uma pluralidade tem em torno do que fazer e como se comportar. Ora, a China, ela de facto começou a fundar instituições que criam um sistema paralelo a Bretton Woods. Então, hoje, boa parte do mundo em desenvolvimento tem expectativas de que, se eles precisam de crédito, eles não irão para o FMI ou para o Banco Mundial, ou não somente lá. O credor de primeira ordem tornou-se Pequim, para boa parte do mundo em desenvolvimento. Esse, eu diria, é o outro grande ponto relevante. Aí nós já não estamos mais no mundo das coalizões ou dos grupos de status, mas quando a gente olha algo como o Asia Infrastructure and Investment Bank, New Development Bank. O presidente chinês Xi Jinping lançou este sábado as operações do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, numa cerimónia em Pequim, na presença de representantes dos 57 países fundadores. A nova instituição financeira internacional proposta pela China assume-se como rival do Banco Mundial, liderado pelos Estados Unidos. O Portugal e o Brasil, ambos membros do Banco Mundial, fazem parte dos países que assinaram em junho do ano passado o acordo constitutivo do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. O Banco do BRICS é de uma importância enorme, né? O Banco do BRICS ele é um banco que ele é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os países emergentes. Ele tem 50 bilhões de dólares de investimento, para investimento. É uma decisão colegiada, né, para onde vai o dinheiro. Então ele é, segundo eu até ouvi ontem de uma pessoa importante que faz esse planejamento, ele é seria a única fonte estável e rápida de financiamento com a qual o Brasil poderia contar para começar a deslanchar diversos projetos. Nós estamos olhando para o nó de um regime paralelo em réplica ao sistema de Bretton Woods que arregimenta, atrai outros países em torno de uma nova potência. As novas rotas da seda, como que tu consideraria nesse sentido? A nova rota da seda, eu diria que ela atende precisamente a essa estratégia de fato, fundar um regime e não só uma organização ou uma coalizão.
A Argentina foi o primeiro país das principais economias latino-americanas a aderir ao projeto chinês conhecido como a Nova Rota da Seda. O acordo foi concretizado durante a visita da comitiva argentina à China, no fim de semana passado. O projeto de escala mundial prevê rotas marítimas e terrestres para parcerias comerciais e de desenvolvimento. O financiamento será concedido em 2 partes, com 14 bilhões de dólares já aprovados para obras estratégicas de infraestrutura, com foco em transporte e telecomunicações. A segunda parte, de 9,7 bilhões de dólares, passará por uma proposta da Argentina ao grupo Ad Hoc, mecanismo criado a partir do pacto. A China tem um constrangimento geográfico, de fato, pois a seu leste está o Pacífico e os Estados Unidos. Então, é muito difícil você expandir naquela direção. A China cresceu prodigiosamente nos últimos 20, 30 anos. Isso cria um excesso de capital que precisa ser posto ao uso e também para assegurar uma posição confortável para o crescimento chinês nos próximos anos. Então, se a leste está barrado, o escoamento natural da influência chinesa foi a oeste. Então, a gente tem visto essa projeção da influência chinesa no continente eurasiano, na África e até mesmo nas fronteiras aí da Europa e também aqui na América Latina. Trata-se de um regime novo que surgiu para crédito e infraestrutura. A China hoje se torna um credor de primeira ordem para boa parte dos países que participam da Rota da Seda, ou um paymaster, aquele ator que, porque é do seu interesse que aconteça, por exemplo, que haja mais investimento em infraestrutura, portos, mobilidade, interconexão, ele irá adiante e vai bancar, vai fazer com que aconteça, mesmo que as partes contratantes elas estejam ainda mais fracas, mais débeis, mas ainda assim é do interesse dela que todos participem desse arranjo. Nos anos 2010 também tinha uma pauta que era compartilhada, eu acho, por alguns países desse posicionamento de potência média, de revisão, de reforma de algumas instituições, né? Você falava em reforma do Conselho de Segurança, mas também reforma do sistema financeiro internacional, de alguma forma também o regime ambiental, né, de instalar novos mecanismos, crédito de carbono ou algum outro mecanismo de financiamento dos países para manter suas florestas em pé. Como que tu vê esse panorama de mudança institucional nesses grandes regimes? Tu acha que isso pode ficar pausado por causa dessa disputa estratégica entre Estados Unidos e China, principalmente? Ou tu acha que em alguns desses regimes é possível haver avanços significativos? Porque o governo Lula agora começou com algumas propostas assim bem audaciosas, eu diria, otimistas demais até, nesse sentido, voltando a um discurso que era o discurso comum de 2010, mas era outro momento, né? Como que tu vê esse momento de agora? A pauta de mudança no status quo institucional, às vezes ela fica mais candente, mas para alguns países ela de fato é tradição. É seguro dizer que para o Brasil é parte de sua tradição diplomática pedir algumas mudanças pontuais, e aí já vem à mente o Conselho de Segurança. Um orientando meu, Tiago Buarque, o TCC dele foi justamente uma análise de vários anos, de vários governos, dos discursos de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ora, é um pódio bastante prestigioso, espera-se que você só coloque lá no seu discurso aquilo que é prioridade do dia, realmente inconteste consenso nacional sobre o que o país deseja. E, sem falha, aparece com enorme frequência que o Brasil advoga por uma mudança no Conselho de Segurança. Esse é um ponto, não é? Que a mudança no status quo para alguns países é algo longevo, que eles continuamente perseguem, e isso se aplica ao caso brasileiro. E ao lado do Brasil, algumas outras potências clássicas e emergentes. O Brasil faz parte do G4, que é um grupo que tem essa identidade de propósito. Todos eles creem que é preciso haver reforma no Conselho de Segurança em termos de aumentar o número de países que têm poder de veto, como o P5 hoje tem. Neste sábado, Dilma Rousseff se reuniu com os líderes do G4, grupo de países formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão.
Entre as propostas discutidas pelo grupo está de apoiar o ingresso de outros países para lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais ou menos, nós somos 1/3 da população, os 4 países, 1/4 do PIB do mundo. Então, essa representação, ela traria mais efetividade nas ações do Conselho de Segurança da ONU. Voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto. Hoje restrito a alguns poucos para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz. Não é trivial, porque justamente há muitas ideias sobre como se deve reformar o status quo. O nosso vizinho, a Argentina, assim como o vizinho indiano, o Paquistão, já fazem parte de uma coalizão alternativa que diz que a melhor maneira de reformar o Conselho de Segurança não é essa. Então, por que também essas pautas de mudança institucional se perpetuam? Porque é muito difícil você encontrar uma só ideia sobre como deve ser feito. Frequentemente se torna uma questão de qual coalizão é mais bem-sucedida em ter a sua preferência servida, posto que é tão difícil assim você encontrar um só formato que satisfaça a todos. A questão climática, uma das que você mencionou, Raero, podemos pensar que é algo mais do momento, mas desde os anos 70, pelo menos, você tem multilateralização do debate sobre aquecimento global, uso sustentável de recursos. E desde essa época também você tem coalizões visíveis entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos quanto a os papéis e responsabilidades devidos nesse regime. Nós estamos, talvez, agora em um momento de reversão disso, porque justamente o status quo ambiental, desde o relatório Brundtland, pelo menos, ele consegue sagrar para os países em desenvolvimento um certo papel leniente ou confortável. Existe um princípio hoje, nesse regime, de responsabilidades diferenciadas. Mas é possível que a gente esteja diante de uma mudança, de um desafio a esse status quo, porque, de repente, a agenda climática se tornou mais calamitosa. Danos mais destrutivos, né, vindos da agenda ambiental, e isso pode estar motivando reversão à institucionalidade existente na matéria de regime ambiental. Tu acha que há uma tendência de emergir uma nova bipolaridade Estados Unidos-China e, em ocorrendo esse cenário, há a possibilidade de surgir um terceiro bloco mais ou menos homogêneo, como foi o Movimentos Não Alinhados? Tu vê alguns indícios nesse sentido ou não? Eu diria que nós veremos sim a emergência de uma nova bipolaridade. Há todo um debate em cima de se estamos numa nova Guerra Fria ou não, e há boas posições a favor ou contra. Até onde eu consigo perceber, o sistema ele caminha para uma configuração de bipolarização entre Estados Unidos e China. E há um exemplo que é anedótico, mas já que estamos aqui no mundo da comunicação social, você há de se lembrar, Raelo, quando o Brasil discutia a adoção do seu padrão de TV digital. Você vai se recordar que foi um diálogo bastante pacífico, bastante ordeiro. Havia entrevistas, programas sobre qual é o melhor padrão, porque não havia preocupações de competição e de ganhos de um polo sobre outro. E o Brasil acabou definindo pelo padrão japonês, né? Que não foi o padrão americano na época. E tudo isso bastante desdramatizado, porque não havia nenhuma grande concorrência no horizonte. Comparemos agora com o 5G. Já não era mais uma discussão puramente técnica, como foi a época da TV digital no Brasil. Isso é sintoma de algo mais, sintoma de que há uma contaminação de vários campos por uma só variável mestra. E essa variável mestra é a competição que se desenha entre uma potência estabelecida e uma emergente. Então, em um artigo que saiu na Canadian Journal of Latin American Studies, coautorado com Bruno Teodoro Luciano, eu exploro justamente esse argumento que, de fato, é possível identificar sinais de que há uma bipolarização que começa a se espraiar em vários domínios, que não só o evidente, né, o óbvio da segurança. Ora, se de fato caminhamos para uma bipolarização,
será que a gente vai ver uma reprise do não alinhamento como havia na época da Guerra Fria? Sim, é bastante plausível de que países como o Brasil, novamente, se sintam agastados, constrangidos, desconfortáveis em ter que escolher entre um lado e um outro e militem pelo direito, pela necessidade, pela conveniência de não terem que tomar posição. Houve agora o envio pelos Estados Unidos de armamento e munição para a Ucrânia e o Brasil se negou a enviar. Então, é um fórum mundial. A partir do momento que o líder estrangeiro vai aos Estados Unidos, é a aposta certa de que terá uma grande cobertura da imprensa mundial e é o momento de Luiz Inácio Lula da Silva esclarecer o seu posicionamento. E é isso que ele pretende fazer, esclarecer que ele é contra esse conflito armado, que não se envolve, porque não faz parte do Brasil se envolver de uma maneira direta, tem de respeitar a integridade do território de outro país, mas esclarecer essas pontas soltas. E há também uma questão importante para Joe Biden, que é a China. A China, que se transformou numa espécie de adversário econômico e político dos Estados Unidos. Lula vai à China no mês que vem. Vai à China para o encontro com o secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping. E é esse um certo temor também dos Estados Unidos, já que a China se tornou o nosso maior parceiro comercial atualmente. Acredito que isso pode acontecer. Agora, nós vemos que já se apresentam custos muito altos para esse tipo de posição neutra. O caso do 5G novamente, né? Não foi trivial para o Brasil escolher os dois, digamos assim, né? Acredito que isso vai continuar sendo um ponto. Em um e outro regime vai se colocar esse tipo de opção e o Brasil tem uma certa inclinação, uma preferência a manter suas opções abertas. Mas manter opções abertas não é de graça. Existe um custo também para a abertura, para manter-se livre, e esse vai ser um fato da vida para intermediários como o Brasil nos próximos anos. Para explorar um pouco mais isso, que eu acho que tem um outro aspecto que é interessante também, até comparar com o período da Guerra Fria. Na Guerra Fria, não havia um laço econômico tão forte, nem comparado com o que é hoje do Brasil com a União Soviética em relação ao que é a do Brasil com a China. E isso se replica em vários outros países, né? Que a China é o principal parceiro comercial, o principal investidor ou um dos principais. Porque eu vejo isso como uma diferença fundamental de uma nova bipolaridade em relação ao que foi a Guerra Fria, que há esse laço material, econômico e interesses de elites locais em manter a relação com a China, apesar de continuar havendo o poder muito forte dos Estados Unidos, inclusive de coação mesmo, militar, financeira. Então há um equilíbrio maior do que havia antes, talvez, em alguns países. Tu vê isso dessa forma também ou não? Tu acha que esse interesse de elites locais, ele se replica também em outras potências médias, como há no Brasil com o setor exportador? De fato, o Brasil hoje ele é fortemente conectado economicamente com a China, assim como boa parte do resto do mundo, né? A China, de fato, é a fábrica do mundo. Então, a interdependência de todos para com todos é muito mais forte hoje do que era na Guerra Fria. Esse é um ponto que é frequentemente evocado quando a gente tenta enquadrar a situação atual com uma nova bipolaridade. Há alguns pontos que merecem ser destacados. Primeiro, é sempre importante ter em mente que a capacidade de ação discricionária dos estados, ela ainda é muito relevante. Embora Estados Unidos e China, eles mesmos fossem muito interdependentes uns dos outros, os Estados Unidos têm tomado decisões de maior autonomia estratégica. E a recíproca também é verdadeira para o lado chinês. Então, apesar da interconexão, da interdependência ser um dado, um fato real, não é certo de que ela constrange, em última instância, o que os governos farão. Um exemplo muito forte é a própria União Europeia. Se alguém é multilateralista, os europeus são mais do que qualquer outro. E contudo, sobretudo após o Covid, não é? Mesmo lá há esse discurso de autonomia estratégica. E agora que eles estão com uma guerra às portas, fica ainda mais candente essa opção de que se a segurança assim pede, se a estratégia assim pede, cortemos alguns vínculos, porque não temos toda a segurança sobre as intenções do outro lado. O exemplo do Nord Stream 2 entre a Alemanha e a Rússia ilustra isso. A interconexão econômica é importante, mas talvez seja demasiado considerar que ela governe em última instância como decidirão
os países. A crise entre Rússia e Ucrânia começa a gerar reações no Ocidente. O chefe de governo alemão Olaf Scholz disse nesta terça-feira que tomou medidas para suspender o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2. A estrutura, construída para levar gás natural da Rússia à Europa, passa pelo território alemão até Berlim e dobraria o fornecimento de gás do continente. A suspensão ocorre após Moscou reconhecer a independência de 2 repúblicas separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia. A Rússia apoiou nesta sexta-feira a teoria que os Estados Unidos podem estar por trás da explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 em setembro. Em uma entrevista coletiva, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, comentou o artigo publicado pelo jornalista investigativo americano Seymour Hersh, que acusa Washington da sabotagem. Para o caso brasileiro, nós estamos afastados desses teatros mais conflitivos, como o caso europeu. Então, considerações de prosperidade econômica pesam bastante em como a gente conduz a nossa política exterior. É correto dizer que a maioria da população vai julgar o quão boa é uma política externa brasileira pela satisfação desse objetivo fundamental, que é promover desenvolvimento econômico. Nós não temos algumas das outras preocupações que outros países têm, como terrorismo e tudo mais. Então, isso é uma urgência muito grande, prosperidade econômica, para o que a gente faz enquanto nação. Então, as relações com a China, elas adquirem contornos muito estratégicos, muito vitais para nós e devem continuar a exercer uma influência muito grande sobre como a gente se porta. Queria perguntar sobre alguns papers recentes teus, com colegas também, né, que tratam desses dois temas, de potências médias e também de regionalismo ou de multilateralismo. Por exemplo, tem um de 2020 que vocês analisam Brasil, África do Sul e Turquia e o comprometimento regional de cada um deles. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quais as evidências que vocês trabalharam para medir esse maior ou menor comprometimento regional e os resultados a que vocês chegaram. Esse paper foi coautorado com uma aluna da graduação, Jia Xian, e ele foi motivado pela constatação que, retoricamente, toda potência regional, o país considerado potência regional, dirá que valoriza a sua região. Mas é preciso ir além, não é, da retórica e verificar se, de fato, os países eles investem esse ativo custoso que é o seu pessoal diplomático. E isso é uma escolha importante. Você abrir uma embaixada em um lugar significa que você vai deixar de abrir em outro lugar pelo instante. Então, a nossa intuição foi, se a gente acompanha como esses países aplicam os seus ativos diplomáticos ao redor do mundo, a gente vai identificar quem são realmente as prioridades Brasil, Turquia e África do Sul, foram os países desse estudo. E nós pudemos constatar algumas diferenças bem interessantes e outras semelhanças. Brasil e África do Sul, eles têm um perfil muito parecido em matéria de efetivamente valorizarem, priorizarem a sua região. A maior parte dos seus ativos diplomáticos está, de fato, alocada na vizinhança imediata. Há algumas pequenas diferenças no vetor. Quem é que faz essa ênfase? No caso brasileiro, é um pouco homogêneo. Nós temos tanto os presidentes que viajam muito à região, quanto a própria diplomacia, que está muito espalhada consularmente, na sua rede de embaixadas também na região. Na África do Sul, é mais o presidente que dá essa atenção aos seus pares, chefes de Estado e de governo africano. Encontramos também de interessante que, para muitos desses países, a maior ofensiva diplomática deles foi síncrona. Quando a gente pensa sobre ativismo diplomático no Brasil, a gente frequentemente faz uma redução ad hominem. É por conta do perfil do Lula, por exemplo, que era um globetrotter. Então, o Brasil teve uma grande presença internacional. O que explica muita coisa, isso é verdadeiro. Mas foi muito interessante notar nessa pesquisa que esses três países tão diferentes em suas lideranças, eles tiveram uma expansão diplomática na mesma época, mais ou menos ali nos anos 2000. Então, nós suspeitamos que talvez haja algo mais do que a idiosincrasia do estadista, algo da configuração do sistema internacional naquela década dos anos 2000, que convidou esses países da zona intermediária das potências a terem um perfil mais engajado no sistema internacional. Você arriscaria a desenvolver um pouco quais seriam esses elementos? Há alguns fatores, né, que talvez estivessem presentes. Eles já tinham adquirido uma estabilidade interna
que não tinham em épocas anteriores. Isso talvez tenha livrado, né, os seus estadistas para terem uma agenda externa mais ativa. Ainda vivíamos a época, um momento de unipolaridade muito mais clara e, para alguns analistas, uma das características da unipolaridade sob liderança americana era que potências regionais assumiriam papéis de gestores locais ou algo assim, de que uma só potência, obviamente, não se encarregaria de tudo que acontece no mundo, e isso daria margem para que países intermediários como o Brasil se tornassem administradores, digamos assim, do seu entorno. Talvez tenha sido isso que convidou aí nesses anos 2000 esses países a terem uma atitude mais proativa. Mas quanto a isso, nós não concluímos nenhuma pesquisa. Fizemos o que a gente pode chamar de um estudo apenas descritivo. Vimos que os dados mostram que há esse padrão. Fica para uma próxima etapa o estudo explicativo. Por que é que esse padrão veio acontecer? Antes da gente caminhar para o final, eu queria perguntar sobre mais 2 papers que eu achei muito interessantes, recentes, que tu lançou. Um deles sobre resposta de Brasil e África do Sul a crises regionais, né? Quais crises eles decidiram tomar medidas e quais não, que fatores levaram a isso. E outro sobre a liderança dessas potências intermediárias nas organizações internacionais também, que tem um levantamento que ele é um pouco mais antigo, mas é de 75 até 2017 que foi feito também, né? Então, se puder comentar esses 2 temas. A gestão de crises regionais é um tópico muito importante porque essa é uma das expectativas que foi dirigida aos países emergentes, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é? Então, de nada vale um país reivindicar que está se tornando uma potência se ele se esquivar daquilo que os que têm poder deveriam se preocupar. Então, há essa expectativa de como esses países deveriam se portar. E tanto a África quanto a América do Sul brindaram Brasil e África do Sul com várias ocasiões de desestabilização, de crise, que eram oportunidades para eles agirem ou não. O que nós encontramos nesse estudo é que há alguns fatores que contingenciaram, que governaram mais quando é que essas potências regionais decidiam intervir, ou talvez seja uma palavra muito forte, mas agir de maneira a serem os provedores de solução. Nos 2, a gente viu que preocupações de status eram muito importantes. Então, episódios em que estava bastante claro que a reputação do país estava em jogo se ele não fizesse algo a respeito, motivavam uma resposta mais clara, mais vigorosa. Também, se a crise em questão era de cunho mais humanitário do que securitário, porque é bem mais pacífico, mas é menos controverso você fazer algo pelo outro país, se é humanitário, uma doação ou algo assim, do que se a solução que você dá vem por tropas e blindados, né? Isso já é algo um pouco indesejável, tabu para as tradições desses países. No Haiti, protestos contra a inflação acabaram em violência. Os manifestantes enfrentaram as tropas da ONU, lideradas pelo Brasil, nas ruas da capital Porto Príncipe. É o que informa o enviado especial da Rede Globo, Renato Peters. Os aumentos dos preços dos alimentos provocaram os protestos. Em uma semana, 5 pessoas morreram. O índice de desemprego no país chega a 80%. As tropas da ONU entraram em alerta. O comboio com militares brasileiros passou por barreiras feitas pelos manifestantes. Esses países se furtaram de fazer algo, eles não foram os principais players em algumas das crises, sobretudo quando havia percepção de que alguma outra potência já estava se ocupando daquilo. Um caso em tela é o nosso próprio vizinho, a Colômbia, que tem o maior caso de conflito doméstico do mundo, com a guerrilha, o mais longo caso de guerra civil do mundo. E o Brasil, como a gente sabe, nunca foi um player importante. E essa é uma situação que às vezes convida espanto, pergunta-se, se o Brasil é uma potência regional, por que ele nunca foi um ator decisivo nesse conflito? Muito simplesmente pela percepção de que já havia alguém se encarregando, os Estados Unidos. Por essa razão, o Brasil nunca achou que precisava ser, de fato, o mais importante em resolver o conflito colombiano. Tanto é assim que, de fato, não foi. Quando a gente olha os acordos de Havana,
nós vemos que eles não aconteceram em Brasília, não é? Nós não somos o player central desse episódio. Em um outro registro, nós temos isso das arenas multilaterais. Aí nós estamos bem no âmbito do prestígio e do status. Quem tomou a liderança dessa pesquisa foi um doutorando nosso aqui no programa de pós-graduação em Ciência Política, Felipe Alves. E ele segue uma pesquisa que já tinha sido feita antes pelo professor Davison Belém e coautores sobre, afinal, potências do Sul emergentes, elas ocupam posições de liderança em organizações multilaterais. E nós seguimos essa linha de investigação para ver emergentes apenas. E o que nós encontramos foi que as potências emergentes, elas são induzidas a querer ocupar essas posições de secretário-geral, presidente, de organizações como a Unesco, a FAO, a OMC, pelo prestígio que acompanha e também porque é um comportamento canônico, clássico, do que é você ser um bom cidadão global. Você mostrar que está jogando pelas regras, que você é parte da solução, se você coloca a sua reputação naquilo, né? Se a pessoa tomando as decisões na organização carrega o nome do seu país, né? É um desses sinais de ser um player construtivo. Os emergentes, eles desejam adquirir esse tipo de prestígio, esse tipo de status. Curiosamente, o momento de ouro dos emergentes em matéria de liderança de organizações regionais foi na bipolaridade, foi ainda durante a Guerra Fria. E justamente quando acaba a Guerra Fria, você tem uma unipolaridade clara dos Estados Unidos, estes se tornam muito mais ofensivos, eles ocupam muito mais tudo que há de presidência, de liderança, e ficou bem menos espaço para os emergentes. Nossa interpretação, no artigo, é que isso talvez fosse porque na bipolaridade as organizações internacionais foram meio que deixadas desertas. Estavam travadas, havia bipolaridade, sempre essa suspeita de que se eu faço aqui talvez beneficie o lado do rival. Então elas foram meio que abandonadas pelos grandes. E isso talvez criou um espaço, né, de protagonismo para que os emergentes, ou os medianos, né, naquela época, tomassem o leme, já que os grandes estavam resolvendo-se por fora. Então aí talvez haja um sinal de esperança, né, um horizonte interessante para os próximos anos, para intermediários como o Brasil. Se de fato a gente caminha para uma nova bipolaridade, é de se esperar que as instituições multilaterais universais tenham um trabalho mais difícil. Elas se tornem mais travadas, mais contaminadas pela rivalidade, e isso talvez as faça com que os grandes as abandonem. E aí abra-se o espaço para que intermediários como o Brasil mostrem que nós não somos nem por um lado e nem por outro. O que nós queremos é que o sistema funcione de maneira ordeira, para nós, né, que estamos aí abaixo desses principais. Para encerrar, professor, como que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, do departamento também? E eu sempre faço uma pergunta que é algumas dicas de fonte noticiosa, principalmente sobre países do sul global, que não tem uma cobertura tão ampla nos veículos de mídia. Como que tu acompanha normalmente esses países e os contatos? Para aqueles que quiserem acompanhar a produção do nosso departamento, temos o programa de ciência política da universidade, tem a sua página, não é? Da UFPE/política. Temos também canais nas redes sociais, Ciência Política UFPE, no Twitter é apenas Política UFPE, e lá nós publicamos com frequência aquilo que sai de pesquisa do nosso departamento, tanto em ciência política como em relações internacionais. Alguns dos nossos colegas, eles têm projetos de comunicação dedicados, como é o caso do professor Michele Marzini, que administra, que coordena o projeto Observatório de Crises Internacionais, que, como você perguntou, Rael, é justamente uma boa fonte de informação em língua portuguesa sobre o que acontece não só abaixo do Equador, mas principalmente porque muitas dessas crises e instabilidades, infelizmente, elas são um flagelo do mundo subdesenvolvido. E lá há um trabalho feito pelo professor Michele juntamente com os seus orientandos de postar com frequência resumos executivos
briefings, explainers sobre diversas crises que às vezes aparecem no noticiário de maneira episódica, mas que nos falta um pouco do contexto. Então, para aqueles que se interessam por esse tópico, crises humanitárias e assim por diante, eu recomendaria o Observatório de Crises Internacionais. Maravilha. Então tá, obrigado, professor. Um abraço. Eu que agradeço, Rafael. Chegamos ao fim desta edição de Mundo Emergente, em que recebemos o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Mesquita. Você ouviu cortes de Record News, CNA, Voo Sem Volta, SABC News, TV Brasil, CNN Brasil, Euronews, Meteoro Brasil, Brasil de Fato, Poder 360, AFP e TV Globo. Para acompanhar todos os nossos conteúdos, nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e no Twitter pelo perfil Mundo Emergente. Esta produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.